Bom dia e bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora, porque já está na hora. E para hoje o tema dessa live é: Deus não precisa de um exército numeroso, Ele precisa de um coração disponível. É isso. É isso! Quem será o coração disponível que Deus vai usar no dia de hoje? Qual será o coração disponível? Bom dia, povo muito amado. Deus não precisa de um grande exército, Ele precisa de um coração disponível. Vou até escrever isso. Deixa eu colocar aqui. Deus não precisa de um exército numeroso. Ele precisa de um coração disponível. Pronto. Bom dia para vocês que estão entrando agora. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e família. Que seja mais um dia de nós avançarmos, de rompermos diante daquilo que o Pai já liberou sobre a nossa vida. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 14 e que o Senhor possa nos trazer direcionamentos. Eu coloquei esse título porque nós temos visto o tempo todo, um contexto de guerra, e o tempo todo Israel está sendo confrontado. E nós vamos ver que Deus ele não precisa de exército numeroso, porque todo momento que nós estamos vendo a guerra de Israel contra um outro povo, o outro povo sempre vem com mais carros, com mais guerreiros, com mais ferramentas. E Deus ele não está se importando com um número, ele não está se importando com ferramentas, porque o que faz a gente vencer a batalha é a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. É muito difícil a gente entender isso, sabe? Até nós, de fato, estarmos em uma batalha. Até, de fato, nós passarmos por uma luta. Mas nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração e deixar muito bem enraizado que o que nos faz vencer uma batalha não é o número que está a nosso favor, não é um número a nosso favor, não é as nossas ferramentas, não é a quantidade de recurso que nós temos, não é o dinheiro na nossa conta. O que nos faz vencer uma batalha é o nosso posicionamento diante de Deus, sabe? É a forma como nós vamos nos posicionar diante do Senhor. É isso que nos faz vencer batalha. Amém? É disso que nós vamos falar. Nós já vamos ler esse texto e nós vamos falar sobre isso. Mas antes nós vamos orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais um acordar, por Ele ter renovado as nossas forças. Eu não sei o que vocês precisam para o dia de hoje, mas nós vamos alinhar o nosso coração e pedir para que Ele possa governar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se você pode, feche seus olhos aí onde você está. E vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, que nós não temos nada e que não somos nada, que tudo que temos e somos está em Ti e vem do Senhor. Nesta manhã nós Te glorificamos e Te exaltamos. Nós não conseguimos Te oferecer nada, Pai, que já não é Seu, a não ser a nossa adoração nesta manhã. Por isso nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus Santo, exaltado, poderoso. Nós Te rendemos toda a glória, Pai, toda a adoração nesta manhã, porque o Senhor é digno. Deus, purifica a nossa mente, limpa o nosso coração, para que nós possamos estar nesta manhã bem ajustados com o Senhor. Nos dê a sabedoria do céu, nos dê um coração puro, um coração simples, um coração, Pai, ensinável, um coração que não tem medo de ser repreendido, que não tem medo de ser ensinado, porque esses corações, Pai, eles carregam sabedoria. Nos leva a um lugar de simplicidade, de humildade, de compaixão, sabe, Pai? E eu sei que para ser levado a esse lugar, muitas das vezes nós vamos precisar passar por muitas provas para ter um coração obediente, um coração paciente, um coração manso e humilde. Então, ainda que por várias vezes a gente repita a mesma prova, não nos deixa de nos ensinar, Pai. Eu sei o tanto que o Senhor é paciente, o tanto que o Senhor é bondoso. Pai, molda o nosso caráter, nos ensina a ser parecidos com o Senhor. Tudo que eu te peço nessa manhã é para trazer um coração reto para nós, Pai. O Senhor chama Davi de homem segundo o seu coração. E eu vejo que, olhando para Davi, Pai, tudo que ele tinha era um coração temente, um coração que ansiava fazer as coisas certas e um coração que estava rendido à Tua presença, que queria ficar perto do Senhor. Davi não se contentava em ir para longe da Tua presença, ele queria ficar nos Teus átrios, ele queria conhecer um lugar mais íntimo. E assim nós queremos também, Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós somos muito gratos por isso, Pai. E nós Te pedimos, Pai, nós queremos ir além, nós queremos desfrutar mais, nós queremos aprender ainda mais com o Senhor. Nos leva a um lugar de intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Queremos Te agradecer também nesta manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas e sabemos que essa é a causa de nós não sermos consumidos. Nos faça parecidos com o Senhor, para que tenhamos um coração que Te agrade, uma vida que possa mesmo glorificar o Teu santo nome, Pai. Nesta manhã eu Te peço sabedoria para que eu possa mesmo conduzir o Teu povo a um lugar de entendimento à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Eu sei que de mim mesmo não posso liberar nada sobre esse povo, mas se o Seu Espírito Santo, Pai, estiver aqui neste lugar, o Teu povo, Pai, eles serão alimentados. Então me usa conforme a Tua vontade. Eu sei que a Tua palavra ela é viva, Deus. Então traga esse alimento para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Venha com uma porção de alegria, de ânimo, de força, em nome de Jesus. Nós queremos ser cada dia mais apaixonados pelo Senhor. Nós queremos Te conhecer, Pai, de fato, de verdade, e andar totalmente rendidos à Tua presença. Nos cobre com a Tua mão santa e poderosa e que Satanás não encontre lugar, Pai, ao nosso redor, perto de nós. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Amém. E amém. E amém. Amém? Amém. Deus é bom. Eu ficaria nesse lugar mais um tiquinho, falando com o nosso Pai, porque Ele é bom. Ele é tão bom, gente. Sabe, peça ao Senhor, escreva isso nos comentários. Senhor, eu preciso ouvir a Sua voz. Escreve isso, sabe? Declara isso. Pai, eu preciso ouvir a Sua voz. Peça ao Espírito Santo, fale comigo. Eu creio tanto, e eu não estou falando isso da boca para fora, porque Deus conhece meu coração. Eu acredito tanto que o Espírito Santo ele pode falar conosco nessa manhã, por meio da palavra, sabe? E trazer algo pontual para nós. Eu tenho tanta sede, eu estou com tanta sede, gente, de acertar com Deus. Eu não sei vocês, mas eu tô com uma sede muito grande de acertar com Deus, sabe? De viver em um lugar de alegria, em um lugar de ânimo, em um lugar de estar disposta para Deus.
de fato, se alguém pedir a minha túnica, eu entregar também a capa, de se bater de um lado da face eu dar o outro, e romper com as barreiras dos inimigos. Você está entendendo? Existe um lugar que Deus quer que a gente entre. E esse lugar é um lugar de sermos parecidos com Ele. Então que nós possamos entender isso. Como nós vamos entrar nesse lugar? Através da palavra dEle. É só por meio da palavra dEle que nós vamos conseguir entrar nesse lugar de sermos mais parecidos com Jesus. Ontem eu estava assistindo The Chosen, um momento do meu dia, e tem um momento em que os romanos, eles vão pedir para que Jesus e os seus discípulos carreguem os armamentos deles. E parece que tinha uma lei que fazia com que o exército podia pedir para os judeus carregar por 1 quilômetro os seus armamentos. E aí eles encontram com o grupo de Jesus e fala assim, começa a caçoar, começa a rir e obriga Jesus e os seus discípulos a carregar seus armamentos. E é pesado. E ali eles estão com trouxas, com roupa, colocam os capacetes e começa a rir porque eles não dão conta. Um exército é treinado para carregar os seus armamentos e ferramentas e muito mais. E Jesus e os seus discípulos não eram treinados para isso. E eles começam a rir e falar assim, é lei. Vocês vão ter que carregar por 1 quilômetro a nossa roupa. E começam a caçoar e rir. E os discípulos de Jesus estão taiados, mas muito nervoso. E fala, mestre, nós não vamos cair. Jesus fala assim, ó, shh, põe isso aí no lombo. E o povo colocando, os romanos colocando capacete nos discípulos de Jesus. E Jesus começa a caminhar. E Jesus começa a caminhar. E os discípulos assim, revoltados, caminhando. E todos os discípulos de Jesus caminhando por 1 quilômetro. Porque era a regra e eles tinham que caminhar 1 quilômetro. Quando chegou até o poste do 1 quilômetro, o exército romano disse, pare! Chegou até o fim. É até aqui que vocês precisavam caminhar. E começou a rir. De tipo, bem feito, vocês caminharam 1 quilômetro segurando os nossos fardos. Viu como é bom ser um romano? Viu como é bom trabalhar no exército? Olha como é gostoso. E tipo, rindo mesmo da cara deles. E Jesus continuou andando. E os romanos gritando, pare, pare. E Jesus não para. E Jesus olha para trás e diz para os seus discípulos, vamos? E ele, mas o que você está fazendo? Porque vai chegar lá na frente e você vai ser barrado. Jesus disse assim, quando chegar lá na frente e nós somos barrados, você diga para eles que por 1 quilômetro nós somos obrigados a caminhar, mas que do quilômetro primeiro para frente nós andamos por conta própria porque nós queríamos. E Jesus começa a ensinar para aqueles romanos que embora por 1 quilômetro eles foram obrigados, agora aquele quilômetro para frente ele ia fazer de todo o coração. Ele ia fazer porque ele queria. Porque os romanos queriam só tipo, tá pesado pra mim? Você vai carregar meu fardo agora. E Jesus falou, tudo bem, você tá cansado? Eu carrego seu fardo sim, meu filho. Mas eu não vou carregar só na minha parte de obrigação, não. Obrigação não. Eu vou carregar além da minha obrigação. Eu vou fazer além do que a lei tá propondo. Porque pela a sua regra, né? Pela sua justiça aí, você disse que o judeu tem que carregar 1 quilômetro, né? Mas por conta própria, pelo meu querer, pela minha vontade, eu vou exceder o seu 1 quilômetro. Eu vou levar seu armamento até o seu posto para você poder descansar. Aí naquele momento que Jesus começa a caminhar com os seus discípulos, mais 1 quilômetro, os soldados ficam tão constrangidos que eles tiram um capacete e falam assim, então tá, já que você vai levar até o próximo posto, deixa eu tirar o capacete. E aí os outros começam a tirar também o capacete dos seus discípulos. Sabe? E Jesus mais uma vez ensina, porque isso está na palavra. Se alguém pedir uma túnica, entrega também a capa.
Se bater de um lado da face, dá também a outra. Se pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Eu chego a arrepiar. Por quê? Porque às vezes nós estamos em um momento querendo ser cristão e a gente fala assim, nossa, eu vou fazer até certo ponto por obrigação. E Jesus fala assim, não, se por obrigação te pedem até certo ponto, excede. Jesus vai chamar de servo inútil aquele que faz somente o que é pedido. Servo útil é aquele que faz além do que lhe foi proposto, pedido. É muito fácil, sabe? Você fazer algo só o que foi te pedido. Nós precisamos esticar o nosso coração um pouco mais. E eu vejo o tanto que às vezes isso não é ensinado no nosso meio. É pouco falado. Caminhar com os inimigos, é pouco falado carregar a capa, carregar o armamento do nosso inimigo, porque romano e judeu caminhava junto, não. E Jesus está aqui falando assim, ah filho, você quer que eu carrego uma por obrigação? Pois uma vai ser por obrigação, a segunda vai ser porque eu quero. E tudo bem. É tanto ensinamento. Sabe, nós precisamos olhar aquilo que, o lugar da nossa ofensa e falar com ela assim, ah é? Tá me ofendendo? Vamos virar essa situação? Nós precisamos ser mais sábios. Por quê? Você sabia que todos os dias vai ter alguém que vai te ofender? Todos os dias vai ter alguém que vai querer te parar? É normal. É normal as pessoas olharem para alguém que está caminhando e querer parar ela. Por quê? Se eu hoje não me sinto, se eu não tenho uma identidade em Cristo, se eu não me sinto bem o suficiente comigo, se eu não me sinto grande o suficiente, para eu me sentir melhor, eu preciso diminuir o outro. Então, supondo que hoje a Lu Camargo aqui, ó. Supondo que eu encontro com a Lu e a Lu vira pra mim e fala assim, nossa, Raira, eu estou fazendo uma live devocional e não sei o que todos os dias pela manhã. Eu vou virar pra ela, já que eu tô fazendo segunda, quarta e sexta, eu vou falar com ela assim, você tá louca, Lu? Fazer live todos os dias? Que loucura que é essa? Você vai ficar morta de cansada. Ninguém faz live todo dia. Mas porque eu não tô dando conta? Aí eu vou desanimar ela? Aí eu vou contrapor o que ela tá fazendo? Você é doida, mas tem direcionamento de Deus pra fazer? Eu vou tentar minimizar o que ela tá fazendo. Mas você tem conteúdo pra entregar todo dia assim, Lu? Sabe quando aquela pessoa ela tenta minimizar o que você tá fazendo, inferiorizar o que você tá fazendo? O problema dela não é com o que você está fazendo, não é com a roupa que você está vestindo, não é com a cor do seu cabelo, não é com a sua família. O problema dela é com ela mesma. E a vontade dela de crescer é tanta, de se valorizar é tanta, que ela diminui o outro. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, que roupa estranha que você tá? E às vezes nem é sua amiga de verdade. Ela tá tentando te diminuir para se aumentar. A pessoa que sempre te critica. Fala da sua roupa, fala da sua comida. Não, mas a comida hoje salgou, hein? Não, mas tá temperado demais, hein? Não, mas esse negócio ficou no forno de... queimou, hein? Sabe, com um tom de brincadeira, mas sempre te criticando. São pessoas que não querem o seu esticamento. Porque a pessoa que é sua amiga de verdade, ela vai saber falar. E ela vai falar com um tom de amor. E ela vai saber te corrigir, te repreender. E vai falar assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Mas vai ser para seu crescimento. Não vai ser para poder ela tentar se aumentar diante da sua crítica. Diante de uma crítica. Consegue entender, gente? Então nós precisamos estar atento. Hoje, eu tenho plena certeza e convicção. O meu chamado
é fazer com que as pessoas descubram a identidade delas em Cristo, para que elas não se sintam inferiorizadas, caiam em pontos de comparação e deixem fluir no chamado dela. Essa semana que passou mesmo, semana passada, uma amiga veio falar comigo assim: ah, amiga, eu quase parei de trabalhar no Instagram, queria excluir meu Instagram, porque as pessoas ficam falando das coisas que eu posto, cada dia vem um pra falar comigo, isso e aquilo outro. Eu ri na cara dela. Eu falei: ah, é mesmo? Que bacana. Porque ninguém vai querer ver você crescendo. Pessoas para poder te impulsionar vai ser poucas. Mas para poder te colocar para trás, sempre será muitas. Por que a gente tem medo de tirar um projeto do papel? Por que a gente tem medo de colocar a cara no Instagram para poder fazer um projeto novo? Sabe o que eu mais escutei quando eu comecei a fazer live e fazer conteúdo no Instagram? Ah, virou blogueirinha agora? Ah, agora vai ficar produzindo conteúdo no Instagram, famosinha. Como se não pudesse. Como se o meu trabalho fosse tão ruim que eu não tivesse direito de estar com aquele conteúdo ali. Gente, se eu tivesse parado. A minha expectativa para a primeira live foi que ninguém aparecesse. Eu lembro até hoje com o meu coração quando Deus disse para mim: você vai abrir o seu Instagram e vai fazer uma live? E eu falei: Deus, a minha expectativa é que ninguém apareça. E se ninguém aparecer, pra mim tá tudo bem. Eu vou fazer essas lives todos os dias. Eu vou postá-la no YouTube. Porque talvez um dia alguém assista. E a minha expectativa era essa. E minha primeira live tinha 15 pessoas. Eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz, gente. Eu não tinha expectativa nenhuma. E tinha 15 pessoas. Mas saiba que as pessoas mais próximas de mim disseram pra mim assim: isso logo vai passar. Isso é fogo de palha. Nó, você é muito corajosa. Nó, você faz live no domingo? Que loucura. Mas vocês não sabem o tanto que eu cresci. Já vai pra 3 anos que eu tô fazendo live. É 3 anos de tanto crescimento, ensinamento, amadurecimento. E eu sei que eu não tô no lugar que Deus ainda queria de mim. Mas eu tô chegando. Por isso eu quero te motivar hoje a colocar a sua cara para poder bater. E mesmo começa. Seja protagonista da sua própria história. Coloca data, dia, hora. Planejamento para você começar o que você tem que fazer. Não pare diante dos primeiros comentários. Tem muita gente aqui que é bacana. Por isso que eu tô falando, eu coloquei o tema dessa live, olha, Deus, ele não precisa de um exército numeroso, ele precisa de um coração disponível. Não sei quantas pessoas já passaram por essa live e talvez teve a vida transformada, gente que talvez chegou com o coração aqui aflita, batido e teve uma palavra e melhorou o dia. E não foi eu. Foi o Espírito Santo que operou através de mim. E eu tenho essa plena convicção. Eu não tenho problema com isso. Graças a Deus, meu problema de identidade, tá na cruz. E eu sei que o Senhor, ele tem me usado para isso. Eu tenho medo? Tenho. Tenho muito medo. Todos os dias eu fico temerosa em abrir o Instagram. Eu tenho meus erros? Tenho. Eu todo dia falo com o Senhor: Deus, eu ainda quero refletir a tua glória. Eu ainda quero melhorar meu compromisso com o Senhor. Mas eu tô aqui. Olha, meu maior problema é com o horário. E eu sei disso e Deus lava minha cara todos os dias. Mas eu não parei por isso. Imagina se eu vir e falar assim: Deus, já que eu não consigo chegar no horário nas lives, eu vou parar. Eu já sei que eu não consigo chegar no horário. Eu tenho problema de TDAH e sou diagnosticada. Não vou culpar o TDAH, porque tem coisa que é falta de vergonha na cara. Igual ontem. Ontem eu fiquei estudando até tarde e aí eu fui estudar, fui separar a miçanga, dormi tarde, esqueci de colocar o telefone para despertar. Acordei 7:50. E aí fui tomar banho, aquela luta toda, cheguei atrasada pra live, mas tô aqui. E eu falo com Deus: Deus, Senhor, me perdoa mais uma vez. Por favor, não me consuma. Mas eu tenho esperança no meu coração, Deus, que um dia eu vou conseguir refletir a tua glória e chegar no horário certinho. Eu tenho essa esperança no meu coração.
um dia eu vou conseguir. Tô trabalhando, fui no médico, o médico me ensinou. Raira, você não pode pegar no telefone 1 hora antes de acordar, 1 hora antes de dormir. Você não pode ver tela, você não pode comer isso e aquilo. Tô trabalhando. Tem 1 semana que eu fui no médico e o médico falou, você precisa fazer isso. Então eu vou começar a tratar. Vai melhorar. Eu não tenho noção de tempo. Eu sempre acho que vai dar tempo. Não tenho noção de tempo. Vou melhorar. Tá entendendo, gente, o que eu tô falando? E se eu parasse? E se eu falasse, não dou conta, eu não vou entrar no Instagram? Poderia mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp e falasse assim, gente, hoje não vai ter live. Poderia. Perdi hora, não vai ter live. Mas talvez a palavra hoje está servindo de encorajamento para você começar alguma coisa. Comece. Seja o protagonista da sua história. Você vai começar, você vai melhorar e você vai chegar no lugar que Deus quer. Tem que começar. Pedro cortou a orelha de Malco. No momento em que Jesus estava sendo preso, Pedro foi o impulsivo que foi lá e falou assim, zap, cortou a orelha de um soldado romano. Um soldado, sabe, um centurião que tinha uma esperança. Alguém que estava com uma esperança de ser consagrado sacerdote. E para consagrar tinha que ungir a orelha. Passava o óleo na orelha. E na hora que a orelha dele foi cortada, talvez a esperança dele também caiu no chão. E Pedro foi essa pessoa que tirou a esperança daquele homem que queria ser consagrado. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus pega a orelha dele no chão, no momento que ele estava sendo preso, e cola a orelha de Malco. E fala assim, filho, tem a sua esperança restaurada? Por Pedro, o impulsivo. E sabe o que Pedro faz depois? Depois de andar sobre as águas, de ver a rede cheia de peixe, de conhecer Jesus, caminhar com Jesus, negar Jesus. Depois de negar Jesus e da morte de Jesus, Pedro volta a pescar. Como assim, Pedrão? Você tinha tudo para avançar. Jesus não disse que você seria a pedra e que sobre ti ele edificaria uma igreja? Não era você que ia dar ali um segmento, um pontapé para a igreja? O que aconteceu, Pedrão? Pedrão perde as esperanças. Mas depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Me ama, Pedro? Me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro vai e deslancha. O primeiro sermão de Pedro são 3.000 almas ganhas para Jesus. Onde que eu quero chegar com isso? Que Pedro conheceu Jesus, ele teve experiências, teve o momento dele negar, ele progrediu, ele retrocedeu, ele avançou e ele chegou num ponto com Deus e ele morreu de cabeça para baixo, dizendo, eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que o meu Senhor. Então tá tudo bem. Eu quero te motivar hoje. Se você é um líder de intercessão, começa mandando mensagem para alguém perguntando, bom dia, como está o seu dia? Precisa de uma oração? Não precisa ser para um grupo específico, mas começa intercedendo por alguém. Se você tem um chamado de pastoreio, começa cuidando de uma alma. Se você acha que você foi chamado para ser uma referência em uma nação, comece se posicionando em algum lugar. Onde? Instagram é uma excelente ferramenta para isso. Não tenha medo, sabe, de colocar os seus pensamentos na rede. Desde que você seja guiado pelo Espírito Santo. Sabe, ponha reflexão mesmo, ainda que os primeiros comentários sejam, tá blogueirinha, hein? Nossa, você agora virou famosinha, né? Bom dia, Lala linda, amada. Te amo. Tá entendendo? Coloca a sua cara para poder bater. Por quê? Porque o Senhor, Ele tá contando com você. Você foi designado para algo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida minha e ela estava chorando comigo e dizendo para mim, amiga, a minha família tem um padrão muito alto.
E é difícil manter o padrão da minha família. Para mim é um fardo. Eu tenho que ser um exemplo aqui, eu tenho que manter as minhas roupas aqui, eu tenho que manter assim, 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 assim. É sempre aqui um padrão. E eu disse para ela, olha, você é mais forte do que imagina. E tá num ponto de comparação. Larga a comparação da sua família. Você é fora da sua família, você é autêntica. Seja você, você tem um desígnio. Queime por essa essência que Cristo colocou dentro de você. Talvez você também é assim, pressionado por uma família que tem que manter um padrão, que não pode sair de um jeito, de um estilo. Mas você é totalmente fora do padrão da sua família. Saia do padrão da sua família. Saia do padrão da sua igreja, saia do padrão de quem lá for. Seja você, mas exale da essência daquilo que Cristo colocou dentro de você. Se posicione nesta nação. Seja uma referência para adolescente, para crianças, para jovens, para mulheres, para homens, para quem for. Seja uma referência de intercessão. Seja uma referência no grupo de mulheres, de esposas, de mãe. Olha o lugar da sua dor. Sempre vai ter um lugar da sua dor. E trabalhe no lugar da sua dor. O lugar que eu mais fui pisada foi na minha identidade. Desde a infância, Satanás sempre marcou a minha identidade. Ele quis destruir a minha identidade, falando assim, ó, você não é nada. Você não é nada. Você é feia, você é acabada, você não tem pai, você não tem família, você não tem estrutura. Você não é nada, querida. E aí Jesus entrou na minha vida e mostrou assim, você é em mim, filha. Você é escolhida, filha amada, sorridente, cativante, comunicativa, companheira, amiga. Te fiz para marcar uma geração e você vai ser uma influência. Eu sei quem eu sou hoje e Satanás deve estar ardido, porque aquilo que ele mais sonhou e planejou fazer deu errado e deu muito errado. E eu tô só no início daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Porque eu tenho certeza que um dia ainda serei uma influência muito grande para pessoas descobrirem a sua identidade em Cristo. Tô só no início. Ele ainda que lute muito. E a minha tendência é me fortalecer cada dia mais para influenciar pessoas e tirar pessoas de um lugar de comparação, de insegurança, de medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu aprendi, sabe o quê? E eu vou te ensinar e você vai escrever isso nos comentários. Toda vez que você tiver com medo, a fé precisa ser maior que o seu medo. Todo mundo tem medo, mas a fé precisa ser maior que o seu medo. Hoje, o que você precisa... Eu vou colocar uma tarefa para vocês e a tarefa vai ser começar um projeto, começar algo que estava parado no seu coração há muito tempo. Algo que Deus te deu, algo que Deus já tinha colocado para você fazer e você fica postergando porque você tem medo, tá com insegurança, não sabe como fazer. Talvez se você precisar de ajuda, me chama no WhatsApp. Raira, eu não sei como fazer. Talvez eu consiga te dar uma direção, um norte. Nós temos um grupo no WhatsApp que é só para pessoas mais próximas. Nós começamos na semana passada, no sábado, eu acho, e na segunda-feira, Cacau já liberou uma palavra nesse grupo. A Robertinha ontem, ela mandou oração, nós abrimos o grupo ontem para intercessão. Hoje a Linda já colocou lá uma palavra direcionada, um versículo e uma explicação. Nós temos um grupo mais fechado para pessoas que têm acompanhado aqui essa live. Se você quer participar desse grupo, me manda uma mensagem no privado. Lá é um lugar que eu consigo pastorear, cuidar mais de perto de pessoas. Não vou conseguir cuidar de todo mundo que chega, não consigo. Mas quem caminha mais perto, talvez vai ter um apoio mais perto de mim. E me manda uma mensagem, Raira, me ajuda a tirar essa ideia do papel? Com o maior prazer eu vou te ajudar. Sabe, estipula o que hoje você precisa tirar do papel. Qual que é o que queima no seu coração? Qual que é a sua indignação?
Ou qual que é o seu passo de fé para sair do lugar que você tá? Eu quero te ver movimentando hoje, sabe? Se você sabe mais ou menos a sua área, escreve aí para eu poder ver mais ou menos o que vocês precisam fazer e tá postergando. Tem alguém que tá parado e sabe o que precisa fazer? A fé precisa ser maior que meus medos. É isso, Eleusa. Glória a Jesus. É isso. A fé precisa ser maior que os meus medos. Lembra que na segunda-feira nós lemos 1 Samuel capítulo 13 e fala que quando Saul foi guerrear contra os filisteus desceram com carros de guerra, com mais de 3.000 carros de guerra, mais de 6.000 cavaleiros e número de soldados, um exército numeroso, mais do que a areia das praias. E ele só tinha 3.000 homens. Dá medo. Mas quando se coloca a confiança em Deus, você vai vencer. Preciso promover algo para evangelização de criança na região onde eu moro. Lídia, recentemente, em fevereiro, eu fiz um trabalho evangelístico no semáforo com as crianças. Nós fizemos um banner e tinha 2 crianças que eram um anjo e elas removiam a pedra e o banner era como se fosse uma montanha onde Jesus foi crucificado. E aí tinha criança que era Jesus e a gente cantava aquela música, porque ele vive, e a criança saía como se Jesus estivesse sendo ressuscitado, sabe? Os anjos tiravam a pedra e Jesus saía entre o banner. Isso era no semáforo, sabe? Foi muito legal. Se você me chamar também no WhatsApp, eu posso te mandar o vídeo. Ficou super legal. Estava precisando ouvir essas palavras. Que bom, Ana, que você tenha força, ousadia para se posicionar diante do que o Senhor te pede. É isso. Se você quer entrar no grupo, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Lá no grupo Enxergando as Escrituras você encontra meu WhatsApp, ou também por uma mensagem no direct. Você me chama e eu te mando o link para você entrar no grupo, tá bom? Eu disse que até sexta-feira a gente vai comentando sobre esse grupo, mas é só para as pessoas que são aqui, participa da live. Tem alguém que tá nessa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nessa manhã? Raira, eu sonho muito expulsando demônio. O que é isso? Autoridade. Deus te dando autoridade. Você consegue expulsar? Deus está te dando autoridade para algo. Foi muito legal a primeira vez que eu sonhei expulsando demônio. Foi uns 9 anos atrás. E assim, era um sonho que os demônios não acabavam mais. E eu expulsava os demônios. Eu falei, gente, que tanto demônio é esse? E era muito demônio. Em nome de Jesus, sai, 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 sai. E era Deus me dando autoridade para fazer algo. Se tem alguém nessa live que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar nessa manhã, escreve nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E se você se afastou dos caminhos, se desviou e hoje você quer voltar, você escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Se você é salvo, você diz: eu sou salvo. A Lila tá aqui, gente? Cadê a Lila? Não tô vendo a Lila. Raira, eu tive um sonho que o demônio queria se apossar de mim, mas não conseguia. Crendo os pais. Estranho. Não sei te falar. Mas eu, se fosse você, só vigiava, né? Vigia, porque às vezes pode ser ele querendo uma brecha aí. Lila saiu, está em entrevista. Ah, tá. Obrigada, viu, amiga? Por poder me falar. Bom dia, Hélio Lopes. Eu sou indireto andando descalço.
Qual que é o contexto? Tem que entender o contexto, sabe, Keila? Gente, pra mim é engraçado. Tem sonho que as pessoas contam e eu falo assim, mas você não entendeu? Tá tão claro. Sabe? Às vezes as pessoas contam o sonho e aí eu entendo. Mas eu custei a entender que Deus tinha me dado, assim, discernimento de alguns sonhos. Eu conto e eu falo assim, mas você não tá entendendo? Mas tá claro o sonho. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Era muito engraçado no início. Até eu entender, não, Raira, não é todo mundo que vai ver dessa forma. Eu no sonho era mais forte. Eu passava por uma batalha com meu filho usuário. Não entendi direito. Coloca sua mão no coração. Pois me liga, eu tive um sonho. Seus sonhos são cabulosos, amigo. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo na palavra. Que nós possamos mesmo ter discernimento de como avançar e de como prosseguir. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro para que nós tenhamos fé e que a nossa fé seja maior que os nossos medos. Nos permita avançar e ser impulsionados pela Tua graça e pela Tua bondade, Pai. Muitas das vezes nós temos medo de começar um projeto, medo de colocar mesmo aquilo que o Senhor gerou em nosso coração em execução, Pai. Mas nos dê força e graça para avançar diante daquilo que o Senhor nos propôs. Nós queremos estar alinhados com o céu e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nós queremos dar uma resposta correta diante do que o Senhor gerou em nosso coração, Pai. Dê ânimo, dê força, dê ousadia para cada um dos meus irmãos, para que eles possam mesmo, Pai, no dia de hoje, colocar em prática aquilo que o Senhor tem gerado diante deles. Seja o trabalho com as crianças, com jovens, com adolescentes, com mulheres, com homens, seja um trabalho com a terceira idade. Meu Deus, o Senhor é que tem gerado e sabe, Pai. Faça cada um fluir de acordo com a Tua vontade, seja em intercessão, seja na palavra, seja no ministério profético, evangelístico, pastoreio. Meu Deus, aonde for, dê graça e ousadia, que haja amor, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja domínio próprio e que não falte o fruto do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos fluir de acordo com a Tua palavra. É o que eu te peço nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que possamos mesmo exalar dessa essência maravilhosa que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós somos gratos, muitos gratos, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, né? Amém. Eu estava precisando escutar isso hoje. É tanta coisa que está acontecendo em minha vida, tanta decisão que sofro, pois tenho medo das consequências. É difícil, né, Keila? Ontem eu estava conversando com uma amiga e eu falei com ela assim, eu queria tanto ter um telefone onde que a gente ligasse e falasse assim, Deus, deixa eu te falar uma coisa, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, o Senhor pode me falar a resposta aqui? Mas Deus falar imediatamente? E ele fala assim, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Mas de escutar a voz de Deus mesmo, né? Porque a gente ora e tem hora que a resposta custa vir. E a gente fica tão perdido, né? Sem saber se pode, se não pode, se avança, se retrocede. E tem coisa que Deus só vai manifestar quando a gente começa a fazer. A gente começa a fazer e Deus vai falando assim, vai por esse caminho, vira para esse lado, vai para esse lado. Pelo menos na minha vida, Deus manifesta muito dessa forma. Deus, ele sempre exige de mim um primeiro passo. Ele sempre espera eu levantar o pé para ele colocar o chão. Sempre, gente, sempre. Eu falo, Deus, coloca o chão pra pisar. Ele fala assim, então levanta o pé. Mas cadê o chão? Ele levanta o pé. Deus, mas eu vou pisar onde? E se eu cair? Levanta o pé. Sabe? Eu sinto que toda vez comigo é assim. Eu tenho que levantar o pé pra ele pôr o chão. Desse jeito. Então levanta o pé, filha. Levanta o pé que ele vai colocar o chão. Tá bom? Se vocês precisarem de mim, me chama. Tá? Vai ser um prazer poder ajudá-los. Nós temos o grupo
para um público mais seleto. E em nome de Jesus a mentoria vai sair, tá? Agora em maio tá chegando aí mentoria. Não vou conseguir atender todo mundo, mas vai sair a mentoria para alguns. É algo que eu já pelo menos me posicionei. Vou aproveitar o feriado agora dia 1º de maio. Vou corrigir algumas coisas que estavam faltando, melhorar algumas coisas na mentoria. E aí em maio nós começamos com a mentoria. Em nome de Jesus vai dar certo. Um beijo gigante no coração de vocês, tá? É isso. A única coisa que eu posso falar e encorajar vocês a gente erra. Eu erro muito. Mas é tão bom saber que a gente tá no caminho que Deus ele pede. Isso não tem coisa melhor, tá? Beijo, beijo, 1000 beijos. Orem por mim, hein? Amo vocês.